Quanto à tomografia computerizada, ela valeu a Sir Godfrey Hounsfield o Prémio Nobel em 1979. Na imagem podemos ver o primeiro protótipo de um aparelho de tomografia computerizada. Neste caso, este tipo de aparelho demorava quase 20 minutos para conseguir obter uma imagem. Como é que funciona basicamente a tomografia computerizada? Concretamente, utiliza um tubo de radiação X igual ao que descrevemos para a radiologia convencional e um colimador, portanto, à frente da ampola, tal como se pode ver nesta imagem. Só que agora a ampola, na vez de ser uma ampola estacionária, vai desenvolver um movimento em círculo à volta do paciente de 360 graus, na qual vai produzir continuamente radiação X. Esse movimento contínuo de 360 graus faz, portanto, à volta do doente e a radiação vai ser recebida por detectores que são em tudo semelhantes aos detectores que descrevemos na radiologia digital direta, portanto, detectores muito semelhantes e que vão efetivamente receber a quantidade de radiação X. Essa quantidade de radiação X vai ser transformada no impulso elétrico, que posteriormente é convertida a nível do monitor numa escala de cinzentos, desde o branco, que significa que pouca radiação recebida ou nenhuma radiação recebida, até ao preto, que significa total transmissão da radiação X e, portanto, que chegou praticamente grande quantidade aos detectores. A grande diferença entre esta abordagem da radiologia por tomografia computerizada reside que neste movimento de translação de 360 graus, de rotação, aliás, de 360 graus à volta do paciente, é possível e, de facto, localizar espacialmente os pequenos pontos de tecido em todo o organismo que é atravessado, de tal forma que é possível reconstruir uma imagem tomográfica através, obviamente, de cálculos matemáticos fornecidos pelo computador. Daí, obviamente, a designação de tomografia assistida por computador, portanto, de TAC ou TC, que é a sua abreviatura mais conhecida. Neste diapositivo podemos ver um aparelho de tomografia computerizada, o aspecto geral do local onde se encontra situada a ampola e os detectores, também conhecida por Gantrick, que contém o túnel com a estreita faixa por onde passa a radiação X, e depois a mesa do paciente à sua frente, onde é colocado o doente. À direita vemos a zona de comando, onde o técnico, portanto, vai operar e escolher os parâmetros de exposição e de estudo que irão ser realizados, portanto, e os diferentes protocolos para os diferentes exames. Portanto, basicamente, este é o aspecto da tomografia computerizada, aqui ainda com detectores mais antigos, com essencialmente detectores curvilíneos colocados do outro lado, formando um arco em C, a ampola de radiação X, e, portanto, todo este conjunto vai, de facto, rodar 360 graus à volta do paciente para formar a nossa imagem. Cá temos também a imagem da ampola e do colimador de radiação X, que é fundamental para definir a espessura do corte presente na nossa imagem. Este pequeno clipe de vídeo mostra a animação correspondente ao que acabamos de descrever, com o movimento de rotação da ampola e dos detectores à volta do paciente. É claro que, a partir da primeira descrição tecnológica da tomografia computerizada, surgiram depois várias outras progressivos melhoramentos, digamos assim, e um dos quais, muito importante, foi introduzido na década de 80, chamada técnica de rotação contínua, ou slip ring. O que significa, basicamente, é que o conjunto da ampola e dos detectores que até aqui rodava 360 graus à volta do paciente, depois parava e voltava a arrancar para se produzir novo corte. Neste novo conceito, pelo contrário, aquilo que foi feito foi manter continuamente em movimento a ampola e os detectores, assim eliminando esta componente mecânica importante e perdendo menos tempo para a realização e exposição da radiação X, tornando os exames, por isso, muito mais rápidos do que aqueles que eram feitos até aí. Este foi um tipo de tomografia computerizada de segunda geração. Foram tentadas depois várias outras alterações. Por exemplo, podemos ver na imagem de baixo à direita um aspecto de um arco completo de detectores à volta do doente. Portanto, outro tipo de configuração que, no entanto, no ponto de vista prático, é bastante menos usada, foi muito menos usada do que o sistema de detectores em arco em C, como se pode ver na imagem em cima à direita.
Assim, todas estas evoluções tecnológicas vieram permitir uma melhoria significativa da qualidade da imagem. Só para termos uma ideia, vemos que em 30 anos a imagem passou da qualidade que se representa em 1970 para aquela que possuímos hoje, portanto, no ano 2000 e daqui em diante. Portanto, são imagens já de grande definição anatómica, que não têm nada a ver com as imagens axiais originais, graças a estes progressos tecnológicos que temos vindo a descrever. A tomografia computadorizada tem um plano de base de corte, que é o plano axial, muito embora posicionando o paciente em diferentes posições, como por exemplo para os seios da face, onde isso for possível, pode ser também passível de serem obtidos cortes noutras orientações espaciais que não o plano axial original. Um conceito importante que está ligado à tomografia computadorizada é o conceito de voxel e pixel. Voxel provém do inglês e significa elemento de volume, voxel element, volume element, e pixel refere-se à representação pictórica na nossa imagem do voxel e significa pixel element, daí, portanto, a abreviatura por pixel. Nós podemos dividir o nosso corte tomográfico, como está representado nesta imagem, em vários voxels individuais de tecidos, e estes voxels, que são uma unidade obviamente tridimensional, portanto têm altura, largura e também uma determinada profundidade, sendo que esta lhe é dada, como é lógico, pela espessura do corte que nós utilizamos, e este é um parâmetro que não é diretamente aparente na representação bidimensional nas imagens que temos no nosso monitor. Por isso, o pixel vai ser essencialmente a representação bidimensional do nosso voxel, sendo que a definição das estruturas teoricamente será tanto maior quanto mais fino for o tipo de corte que eu conseguir obter. Já vimos que a realização de cortes cada vez mais finos implica, como é lógico, a realização de uma colimação mais estreita do nosso feixe de radiação. Pelo menos até há bem pouco tempo era efetivamente assim que a tomografia computadorizada funcionava. Portanto, temos que o voxel é a unidade elementar de volume e podemos ter duas situações fundamentais. O chamado voxel isotrópico, em que todos os lados do nosso pequeno cubo de tecido são iguais, portanto estamos na situação em que a espessura do corte condiciona em que todas as três dimensões são idênticas, portanto em que a espessura do corte equivale às outras dimensões espaciais. Nessa situação, a resolução espacial da nossa imagem é máxima em qualquer uma das direções e por isso chamamos este tipo de voxel o voxel isotrópico. É lógico que para obter imagens deste tipo necessitamos de fazer colimações mais finas e vamos irradiar muito mais o paciente, cobrindo também menores áreas anatómicas, porque estamos a fazer cortes de espessura muito mais fina. Pelo contrário, aquilo que geralmente se obtém é o chamado voxel anisotrópico, que é um voxel bastante mais retangular, e para terem uma ideia da espessura do corte, sensivelmente para um voxel anisotrópico andará por volta dos 5 a 8 mm, para o voxel isotrópico andará à volta do milímetro. A espessura do corte é, por isso, como vimos, essencialmente diretamente proporcional à colimação do feixe da radiação X, e o pixel é a representação bidimensional do voxel. O conceito básico a reter é que a qualidade, a definição e, portanto, a resolução espacial da nossa imagem será maior se o voxel for isotrópico. Um outro conceito que convém também ter em linha de conta é que, efetivamente, contrariamente àquilo que vimos na radiologia convencional, onde existiam 4 capacidades básicas que ocorriam naturalmente, em tomografia computadorizada, graças à forma como a imagem é obtida, é possível, de facto, discriminar uma quantidade muito maior de estruturas, graças a diferentes coeficientes de atenuação do feixe de radiação X. Isto deu origem à designação de escalas de Hounsfield. Hounsfield, como vimos, foi o pai da tomografia computadorizada e, por isso, esta escala recebeu o seu nome. Nesta escala, que é uma escala aleatória de intensidade de sinal, ela varia sensivelmente entre menos 1000 e mais 1000, sendo que menos 1000 é a atenuação típica das estruturas que se deixam atravessar livremente pela radiação X, como o ar ou as estruturas arejadas como o pulmão, que anda, portanto, com densidades ditas negativas entre menos 700 e menos 1000 unidades Hounsfield. Depois, na escala progressivamente crescente, vamos encontrar a gordura, que já atenua mais a radiação X e tem um valor de unidades Hounsfield que ronda as menos 100 unidades Hounsfield, e depois temos o valor intermédio desta escala, onde encontramos as estruturas líquidas puras, como o líquido cefalorraquídeo, as lesões quísticas ou, portanto, a água pura. Seguidamente vamos encontrar as estruturas ditas sólidas, como o fígado, o pâncreas, o baço, o próprio mediastino, cuja atenuação andará por volta das 40 a 50 unidades Hounsfield. E depois, subindo progressivamente na escala, vamos encontrar valores muito positivos
para estruturas mineralizadas, como por exemplo a cortical óssea, onde já é possível encontrar valores de mais 600, mais 700 unidades Arnosild e mesmo em certos casos quase mais 1000 unidades Arnosild, significando por isso grande atenuação do feixe de radiação X. De reparar também que nesta escala podemos ver algo que do ponto de vista diagnóstico tem bastante interesse, é que a presença de sangue fresco fora do espaço vascular tem uma densidade espontânea bastante mais elevada, na ordem das 45 ou 90 unidades Arnosild. Ou seja, nós vamos conseguir diferenciar de uma maneira genérica a hemorragia recente das outras estruturas pela simples análise das imagens sem contraste, porque a densidade espontânea é diferente. Se classificarmos as imagens radiológicas segundo a sua atenuação, também o mesmo raciocínio se aplica à tomografia computurizada, onde as estruturas hiperatenuantes da radiação X são designadas por hiperdensas. Normalmente considera-se que existe algum grau de calcificação a partir das mais 300 unidades Arnosild. As estruturas sólidas, ditas sólidas, com densidades à volta de 35 a 60 unidades Arnosild. E depois temos as estruturas hipodensas, logicamente que são hipodensas por comparação com as estruturas sólidas, ou hipotenuantes, que vão desde a gama líquida à gama adiposa até à aérea, com as densidades Arnosild que há pouco descrevemos. Para além desta grande vantagem da discriminação das densidades em tomografia computurizada, o interesse que provém da sua utilização reside na possibilidade da manipulação eletrónica da imagem, nomeadamente das chamadas janelas de observação radiológica. Estas janelas baseiam-se essencialmente em dois pontos principais, o chamado centro da janela e a sua largura, isto é, ao centrar, por exemplo, a janela radiológica numa determinada unidade de unidades Arnosild, por exemplo, 100 unidades, e utilizando uma largura de 50 unidades, isso significa que eu estou a ver, portanto, estou com a minha janela radiológica centrada em 100 unidades Arnosild, portanto vou ver bem todas as estruturas que se aproximam daquela densidade, com uma largura de janela que significa a utilização de 25 unidades para cima e 25 unidades para baixo, em relação ao meu centro. Com este conceito das janelas radiológicas, podemos assim obter informações múltiplas na nossa imagem, como seja produzir janelas específicas para a visualização das estruturas ósseas, outras para os tecidos moles ou ainda outra para o pulmão. Além desta visualização e destas janelas, acresce-se que a forma de computação matemática com que as imagens são reconstruídas permite a criação de algoritmos especiais e algoritmos, por exemplo, ditos de alta frequência espacial, como o que sucede com o que se utiliza na alta resolução pulmonar e que permitem visualizar e estudar com muito maior detalhe as finas estruturas, como sejam o interstício do pulmão ou as estruturas vasculares. Portanto, há também aqui uma grande flexibilidade da utilização da tomografia computurizada e, sobretudo, a necessidade de manipular as imagens para podermos dela tirar toda a informação diagnóstica que pretendemos. Neste diapositivo podemos ver então a componente prática que resulta da aplicação das janelas radiológicas. À esquerda em cima vemos uma janela típica de tecidos moles, em que essencialmente o que é bem visível são todos os tecidos moles que constituem as vísceras maciças, como o fígado, o baço, o pâncreas ou mesmo os rins, mas a análise óssea é feita de forma menos adequada, porque obviamente essa não é a janela adequada para a visualização destas estruturas. Na imagem da direita em cima podemos ver uma janela óssea, onde agora analisamos muito mal as estruturas ditas sólidas, viscerais, mas analisamos com vantagem as estruturas ósseas. Finalmente, em baixo, vemos a vantagem da utilização da janela de pulmão, em que reconhecemos as estruturas vasculares pulmonares, contrastando com o ar pulmonar, mas, por exemplo, não somos capazes de avaliar de forma fidedigna o que se passa a nível do mediastino. Portanto, a tomografia computurizada necessita da realização de diferentes níveis de janelas para que, efetivamente, toda a sua informação possa ser retirada de forma eficaz. Nesta imagem vemos a vantagem da utilização do algoritmo de alta resolução pulmonar. Tratam-se de duas imagens do mesmo paciente. A primeira é obtida com uma espessura de 10 mm e com um algoritmo normal de reconstrução, e à direita observamos a imagem com um corte de 1 mm e programa de reconstrução de alta resolução. Como vemos, essencialmente neste paciente são visíveis alterações a nível do lobo médio e na pirâmide basal direitas, mas o que é facto é que nos cortes
cortes mais espessos de 10 mm, onde o voxel é claramente, além do mais, anisotrópico, porque o corte é muito espesso, temos muita dificuldade em caracterizar as lesões existentes. No algoritmo de alta resolução, com toda a facilidade, nos podemos aperceber das ectasias brônquicas, neste caso de bronquiectasias envolvendo estes dois lobos pulmonares. Veja-se por contraposição, do lado esquerdo, o aspecto normal do pulmão e a riqueza semiológica que este tipo de abordagem permite efetivamente observar. Portanto, este tipo de algoritmo estará sempre indicado quando se pretende uma análise fina das estruturas intraparenquimatosas pulmonares e é de sobremaneira útil para a avaliação do interstício pulmonar. Um outro conceito ligado à tomografia computurizada é a possibilidade de realizar reformatações multiplanares. Isto é, sair do plano axial de aquisição original e, através da junção eletrónica, digamos, dos cortes, poder produzir imagens com diferentes orientações espaciais, quer no plano coronal, quer no plano sagital, quer em planos oblíquos. Hoje, as tomografias computurizadas atuais realizam verdadeiras aquisições de caráter volumétrico, isto é, não há intervalos, não há zonas de anatomia não explorada entre os diferentes cortes tomográficos e isso permite fazer reconstruções tridimensionais de grande qualidade anatómica. Há vários algoritmos que são utilizados para mostrar as imagens em termos tridimensionais, de que aqui se dão conta de alguns nomes, como a projeção de máxima intensidade, que é uma técnica, como o próprio nome indica, de projeção, que vai buscar à imagem reconstruída todos os pixels de densidade muito elevada e vai, portanto, realçá-los em detrimento de todos os outros que vão ser atenuados. Esta não é uma verdadeira imagem com conceito tridimensional, mas permite, por exemplo, realizar estudos angiográficos por TAC com excelente qualidade, embora, obviamente, lhe falte associadamente a noção de tridimensionalidade. Depois temos outros modelos verdadeiramente tridimensionais, como as reconstruções em superfície, também chamada Surface Shaded Display, que é relativamente simples de entender e que reside apenas na utilização de um determinado limiar de intensidade dos pixels, de tal forma que apenas esses vão ser representados nas imagens e todos os outros vão ser anulados. Por exemplo, é este tipo de reconstrução que permite ver com vantagem a superfície das estruturas ósseas, muito embora não permita, como é óbvio, pela própria natureza deste algoritmo, estudar aquilo que se passa dentro do osso. Por último, um outro tipo de reconstrução tridimensional cada vez mais usado é uma reconstrução volumétrica designada por Volume Rendering e neste tipo de reconstrução todos os pixels presentes na imagem são representados. O que sucede é que vão ser atribuídas diferentes gradações de cinzentos ou de cores, vão ser codificados, portanto, consoante a intensidade dos pixels e desta forma é possível reconhecer as diferentes estruturas. Este é, hoje em dia, aliás, um dos principais métodos, uma das ferramentas mais poderosas em termos de reconstruções tridimensionais que existem à nossa disposição e que, aliás, são partilhadas por todas estas técnicas modernas, quer pela tomografia computurizada, quer pela ressonância magnética, quer ainda pelas novas técnicas de ecografia com exploração tridimensional. Claro que as reconstruções hoje em dia não se ficam apenas por estas formas de reconstrução, temos também outros tipos de análise, como a recém-criada endoscopia virtual, que cria uma visão endoluminal de estruturas, nomeadamente estruturas ocas, como o cólon, como sejam o estômago, sempre que haja um gradiente de contraste entre a linha da mucosa e, portanto, a sua parte interna, o que é conseguido habitualmente através da distensão com ar. Neste diapositivo podemos então ver os principais planos de referência em tomografia computurizada, o plano médio ou médio sagital, aliás, não é específico da tomografia computurizada, refere-se a todas as técnicas tomográficas, o plano coronal e, finalmente, o plano axial. Portanto, são essencialmente estes os planos que são referidos e referenciados neste tipo de técnicas tomográficas. Um outro conceito que nasceu no final da década de 80 foi a introdução da TAC helicoidal ou TAC espiral. De facto, até aqui a TAC era feita corte a corte, portanto cada corte correspondia a um intervalo, depois um pequeno avanço da mesa, novo corte. Esse conceito foi modificado de tal forma que o que se passa agora é que há um movimento de translação do paciente durante todo o movimento da ampola e dos detectores, portanto há um movimento contínuo e desta forma o que se está a explorar é verdadeiramente um volume
e não, portanto, imagens tomográficas obtidas uma por uma de per si. Isso significa que não há descontinuidades anatómicas e a nossa capacidade diagnóstica é efetivamente muito maior. No final da década de 90 foi também introduzido ainda uma nova geração de tomografias computarizadas, chamadas tomografias de multidetectores. Trata-se de uma aquisição com o mesmo tipo helicoidal, portanto com um movimento contínuo de translação do doente enquanto está a ser produzida a radiação X, só que agora, na vez de existir uma única fila de detectores, existem várias filas de detectores. Portanto, é possível multiplicar o número de cortes por rotação e desta forma tornar os exames extremamente rápidos. Se nós pensávamos que a tomografia helicoidal que obtinha um único corte, chamada tomografia helicoidal monocorte, portanto um único corte por rotação, era capaz, por exemplo, de reduzir os tempos de exame, por exemplo, de uma ataque abdominal para qualquer coisa como 30, 40 segundos. Hoje em dia, utilizando esta técnica, é possível explorar o abdômen superior, por exemplo, apenas num tempo tão pequeno como 9 a 10 segundos. Hoje há aparelhos deste tipo que obtêm 4 cortes por rotação, mas existem já no mercado aparelhos que fazem 8, 16 ou mesmo 32 cortes por rotação. Este novo conceito, que é extremamente importante, portanto, significa que a ataque de multidetectores é 8 vezes mais rápida que a ataque monocorte. Em cima vemos o exemplo de um ataque de multidetectores à esquerda, que faz 4 cortes por rotação, comparativamente para o mesmo tempo de produção de radiação X para um ataque monocorte, portanto, helicoidal. Veja-se que a cobertura anatómica que é possível obter é efetivamente incomparavelmente maior utilizando ataque de multidetectores. Em baixo o exemplo mostra também que nós podemos utilizar esta rapidez da tomografia computarizada multicorte para efetivamente produzir cortes de espessura muito mais fina e desta forma podermos nos aproximar da tal condição do voxel isotrópico em que efetivamente a imagem terá uma qualidade e uma resolução espacial muito aproximadas do ideal. Portanto, neste exemplo mostra-se também que cobrimos a mesma área anatómica, mas com ataque de multidetectores nós somos capazes, obviamente, de obter cortes muito mais finos que não éramos capazes de fazer com um ataque helicoidal monocorte. Portanto, é este o grande interesse, digamos assim, desta técnica, que hoje é uma técnica já utilizada por rotina entre nós. E esta imagem mostra efetivamente o interesse da ataque multicorte, por exemplo, nesta reconstrução no plano frontal ou coronal do rochedo, demonstrando o ouvido interno. Veja-se a riqueza semiológica desta imagem utilizando um voxel isotrópico e basta também lembrar que este plano coronal é uma reformatação neste plano que é feita com 90 graus em relação ao plano axial de base com que as imagens foram originalmente obtidas. Podemos aproveitar também o facto da ataque ser extremamente rápida, ataque multicorte, para realizar, por exemplo, reconstruções noutros planos, como aqui no plano coronal ou no plano sagital, de grandes coberturas anatómicas segundo o eixo longitudinal do paciente, como podemos ver, em que vemos praticamente todo o tronco até à pelvis na mesma exposição radiológica. Nesta imagem dão-se alguns exemplos de reconstruções com vários tipos de algoritmos. Vemos reconstruções multiplanar simples na fratura de um prato tibial. São fraturas muito difíceis de diagnosticar e de interpretar se obtivéssemos apenas imagens no plano axial, e assim estas reformatações ajudam imenso, não só para visualizar determinadas estruturas como os ligamentos cruzados, como também para pôr de uma forma muito simples em evidência esta fratura do prato tibial. À direita em cima podemos ver a qualidade das imagens que é possível obter e a fiabilidade na reconstrução que conseguimos hoje com o ataque de helicoidal de multidetectores, em que é possível realizar, por exemplo, este tipo de reconstrução destes vários tubos de drenagem em que parecem de facto imagens reais e são de facto de grande qualidade e de grande resolução. Claro que podemos tirar benefício destas imagens e conseguir hoje excelentes estudos
estudos angiográficos, como é demonstrada na imagem em baixo à esquerda, em que vemos uma portografia, o estudo do sistema portal, com uma angiografia realizada com uma injeção numa veia periférica. Portanto, de uma forma minimamente invasiva, é hoje possível estudar os vários sistemas vasculares sem ter necessariamente que recorrer a estudos angiográficos que são, obviamente, mais invasivos e também, sobretudo, mais onerosos. Por último, à direita, vemos uma imagem endoscópica virtual em que é reconstruída a superfície da mucosa da árvore respiratória. O que estamos a olhar é de cima, a olhar para a carina, e vemos a bifurcação do brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Neste clipe de vídeo podemos então ver também como é possível obter este tipo de imagens e estas reconstruções tridimensionais, vendo-se uma viagem endoluminal através do cólon, distendido por ar, e o que estamos a ver é a linha da mucosa. Esta técnica é uma técnica, enfim, que já é de alguma forma relativamente frequente entre nós e poderá vir a desempenhar um papel extremamente importante para o rastreio do cancro coloretal ao tentar diagnosticar as pequenas lesões polipoides, que, como se sabe, são as lesões pré-malignas, e desta forma ser uma alternativa viável e menos invasiva a outras técnicas de rastreio, como por exemplo a colonoscopia por endoscopia.